meu nome é Margarete Borges e na aula de hoje eu vou falar sobre os tipos de articulações sinoviais. As articulações sinoviais, ou também chamadas de artrose, elas são 6 tipos. Nós temos articulações esferoide, elipsoide, dobradiça, selar, plana e articulação trocoide. Esses são os 6 tipos de articulações sinoviais. As articulações sinoviais, elas são caracterizadas pela cápsula sinovial, né? Aqui nós temos o desenho de um fêmur e aqui a tíbia. O fêmur é o osso que fica na coxa e a tíbia é o osso que fica ali na perna, né? Quando eles se articulam, ele forma ali o complexo articular do joelho. Então, nós vamos ter aqui uma cápsula articular. Nós temos 2 membranas, né? Uma que reveste a articulação externamente e a membrana que reveste a articulação internamente. Essa membrana é chamada de membrana sinovial. A membrana sinovial, ela vai produzir um líquido. Esse líquido é chamado de líquido sinovial e esse líquido, ele não tem um aspecto de água, e sim de como se fosse um óleo, né? Ele é viscoso. Quando uma pessoa ela fica muito tempo, né? Por exemplo, ela fraturou aqui o osso do fêmur e aí faz aqui uma imobilização. Quando ela fica muito tempo imobilizada, esse líquido, né? Esse líquido sinovial viscoso, ele vai ficando muito duro, digamos assim. É a mesma coisa quando você pega o óleo quando tá ali no inverno, né? Então o óleo, né, quando ele chega ali no inverno, ele perde essa característica, né, de ser líquido e ele fica ali pastoso, né? Tanto é que para ele voltar a ser líquido é quando a gente esquenta ele. E é a mesma coisa que a articulação. Quando a gente fica muito tempo sem realizar alguma atividade física, sem realizar movimento, ele vai ficar bem pastoso esse líquido. E o que vai acontecer? Quando você for realizar um movimento, você não vai conseguir, porque vai estar bem rígido ali o local da articulação. Bom, mas a aula de hoje, né? Mas o objetivo da aula de hoje é nós falarmos sobre os tipos de articulação de artrose ou sinovial. Portanto, todas as articulações sinoviais, elas possuem essa cápsula articular, ela possui esse líquido sinovial. O primeiro tipo de articulação é a articulação esferoide, que é caracterizada, né, por uma fossa, assim, ou seja, uma estrutura côncava, que ela vai se articular com uma estrutura convexa, assim. Então, esse é o tipo de articulação esferoide. Nós encontramos essa articulação, por exemplo, aqui, a articulação coxo-femoral, né? A articulação ali do quadril, onde a cabeça do fêmur, né? A cabeça do fêmur, que é aquele osso que fica na coxa, ele vai se articular com o acetábulo, que é essa fossa aqui. Então, para você ver que é bem profunda a fossa, né? E um outro tipo de articulação esferoide também nós temos no ombro, né? Quando a cabeça aqui do ombro, aqui nós temos o húmero e aqui temos a cabeça. Ele se articula, né, com a cavidade grenoide aqui da escápula, né? Aí, quando a cavidade grenoide está aqui e a cabeça do húmero se articula aqui, isso vai permitir vários movimentos, né? É uma articulação conhecida como articulação multiaxial, ou seja, por exemplo, tanto o braço como a articulação aqui, né, do quadril, a articulação coxo-femoral, elas vão realizar um movimento de flexão, extensão, abdução, adução, rotação externa e rotação interna. A perna, né, também vai fazer esses mesmos movimentos. Então, essa é a articulação esferoide. Que são realizados, né, 6 movimentos: flexão, extensão, abdução e adução, rotação interna e rotação externa, né? Depois nós vamos ter a articulação elipsoide. A articulação elipsoide, ela é bem parecida com a articulação esferoide. A diferença é que a cavidade aqui, ela não é tão profunda quanto na cavidade esferoide, ela é mais superficial. E nós temos aqui o exemplo, né, da articulação. A articulação elipsoide, né, nós temos aqui na articulação do rádio, que é esse osso que fica aqui no antebraço,
com esse primeiro osso aqui, né, da região do carpo, que é o osso escafoide. Aqui nós temos o escafoide e aqui o osso seminular. O seminular está aqui, né, mais próximo aqui da una. Então, como vocês percebem, ela é bem parecida com a articulação esferoide. Também tem uma fossa, só que ela não é tão profunda, né, quanto, por exemplo, a cavidade do acetábulo ali, né, a fossa acetabular. E como a cavidade glenoide no húmero, né? Ela é mais assim superficial, tipo como se fosse uma meia-lua, né? Então, a articulação aqui do rádio com escafoide. Então, a articulação elipsoide, né? Do rádio aqui com escafoide vai permitir, né? A flexão e extensão do punho e o desvio na e radial do punho, né? Esses movimentos aqui. Depois nós temos a articulação celar, que ela tá aqui, ó, entre o trapézio, que é esse osso aqui, e o osso metacarpal, né? Nós temos aqui a articulação celar. Na articulação celar, né, nós temos uma estrutura, né, que é côncava e outra também, e aí elas se articulam, né, formando aqui a articulação celar, mais ou menos assim. Um outro tipo de articulação sinovial ou de artrose, né, é a articulação chamada gíngrimo. Gíngrimo ou dobradiça. E um exemplo, né, desse tipo de articulação é a articulação, né, entre o húmero e a una, articulação húmero-unar, né, que é essa aqui do cotovelo. A articulação do cotovelo, né, ela vai permitir o quê? O movimento de flexão e extensão do punho, pronação e supinação. Então, nós vamos ter 4 movimentos. Um outro tipo de articulação sinovial é a articulação chamada articulações planas, né? Nós temos como, por exemplo, né, a articulação do fêmur com a patela, que é aquele osso que fica ali no joelho, né? Que as pessoas chamavam de rótula, né? Aqui nós temos o osso femoral que está na coxa e aqui se articula com a patela, né? De forma anterior ali. Esse tipo de articulação, né, ela vai permitir os movimentos, né? Nós vamos ter aqui o movimento de flexão e extensão aqui, né, da perna, na articulação aqui do joelho. E nós temos também as articulações aqui das vértebras, né? Eu trouxe até umas vértebras aqui, não é de ser humano, né? São vértebras aqui de um animal, de um boi, de uma vaca, não sei. E daí, quando elas se articulam, né, nós temos uma articulação plana. E nós temos também as articulações aqui das vértebras, né? As facetas aqui das vértebras, elas se articulam umas às outras e são articulações planas, né? Nós temos aqui uma parte plana aqui do osso com outra, quando elas se articulam, né? Ó, se articulam. E daí vai poder realizar, né? Por exemplo, um movimento de rotação. E por último, nós temos a articulação trocoide ou articulação em pivô. A articulação trocoide ou articulação em pivô é quando o osso ele gira em torno do seu próprio eixo. E nós temos aqui, né, como exemplo, a articulação do rádio. Ele se articula ali, né, com o capítulo do húmero, né, do osso aqui do braço, e ele vai girar em torno dele mesmo. Então, nós temos aqui, né, a articulação em pivô. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.